lá. Eu vou trazer aqui um negócio que eu acho muito... É uma brincadeira, né? Que tem lá que a gente faz. Né? Verdade e consequência. Já brincaram disso? Ah, com certeza, quase todo mundo. Verdade e consequência. Então tem a mentira e consequência. E aí a gente tava aqui pensando, falando, né? Trocando algumas ideias aqui, umas figurinhas sobre isso, né? Essa questão da mentira, da consequência, né? Então também, da mesma forma, ela tem a consequência boa, tem a consequência momentânea, tem a consequência ruim. Então isso é uma loucura, né? Por que você mente? Acho que a primeira questão, né? Por que você mentiu, né? Acho que a gente pergunta isso pros filhos também, né? Ou pro marido, ou, enfim. Por quê? Por que você falou a verdade? E aí é tão difícil, né? A gente explicar o porquê naquele momento a gente teve que omitir a verdade. Enfim, são vários motivos aí. Mas eu vejo que estar atento a não cometer, trazer dessa exceção uma regra, né? Algo que a gente vai fazer todos os dias e em qualquer situação, e enfim. Sim, os deslizes acontecem, sim, às vezes a gente se pega fazendo algumas situações, nos colocando em algumas situações assim que a gente acaba, né, realmente infringindo algumas regrinhas e tal, mas ter consciência, né, e ser exemplo para os filhos, né, de que não é legal, né, não é legal, né, mentir, não é legal enganar o outro, porque você está se enganando. Então, acho que é um princípio muito, muito importante. Eu lembrei de um episódio do Maurício de Souza, de um desenhozinho, do Chico Bento, né? E esse desenho é chamado Olha a Onça, né? Porque o primo do Chico Bento, ele vai pegar a goiaba e o Chico Bento fica ali tomando conta, né? E aí, de repente, do nada, o Zerelé, acho que é isso, né, Zereleco, uma coisa assim, ele grita lá de cima, olha a onça, e o Chico sai correndo, né, tentando salvar e proteger, e aí de repente o Chico volta e fica indignado, o que aconteceu? Ele fala, não, eu só estava vendo se você realmente acreditava em mim. E aí ele fica bravo com aquilo, e aí de repente ele faz isso umas 3, 4, 5, 10 vezes quase, chega um momento que ele começa a gritar e a onça de fato aparece, e o Chico Bento já não está mais lá. E aí quando o Chico Bento volta, ele já acha que o primo dele foi comido pela onça e faz todo um fuá, né? E a consequência da mentira é isso mesmo. Na verdade, a gente vai falando de uma forma para o outro e a gente faz com que aquele acredite, e na hora que a gente está falando a verdade, não tem mais a verdade ali, né? E logicamente, a gente precisa reforçar essa ideia. Uma mentira sendo falada muitas vezes, ela continua ainda sendo uma mentira. Ela não passa a ser uma verdade, né? Então trabalhar isso como uma consequência, como um condicionamento de eu preciso falar a verdade, independente da consequência, né? Sim, e algo bem importante para os pais é de evitar falas como o papai do céu fica triste quando você mente. O coração da mamãe fica muito triste quando você mente. O coração da vovó fica muito triste quando você mente. Essa fala, ela não está ensinando nada. Porque ela não vê Deus para entender que Deus fica triste com ela. Como assim? Que Jesus fica triste com ela, fica o coração triste, né? Então isso não é ensinar consequência, tá? Porque não tem consequência essa fala. Então a gente precisa usar fatos reais do que aconteceram. Lembra quando aconteceu isso? Você não contou a verdade para a mamãe, então aconteceu isso aqui. Fazer ela raciocinar de coisas reais, fatos que aconteceram, tá? Dar exemplos concretos, não de coisas, lá na frente, que eu ouvi sugestões, por exemplo, situações assim de famílias apontarem, de colocar, porque lá no futuro, porque lá na frente, quando você for adulto, vai acontecer. Não, a criança ela não consegue raciocinar que lá na frente, no futuro, semana que vem, mês que vem, é algo que não traz reflexão para ela. Precisa ser o agora. Situações reais que aconteceram. Então, olha, lembra quando a mãe falou assim, aconteceu isso aqui como consequência do seu comportamento, né? Isso é ensinar consequência, não dar exemplos futuros do que vai acontecer. Se você mentir, vai acontecer isso aqui, muitas vezes não acontece nada. Sim. Exato. Eu acho uma questão muito interessante, que é a questão das crianças criarem um persona. Quando um personagem, né, enfim, quando os pais criam uma expectativa em relação à criança, e comenta, né? Então assim,
Ah, nossa, meu filho, ele, ou minha filha, enfim, ela tá fazendo aula de música e, nossa, eu tenho certeza que ela vai ser uma grande pianista, ou ela vai se dar muito bem no esporte, porque eu vejo que ela gosta. E às vezes a criança, ela nem quer mais fazer aquela atividade, ou enfim, ela nem tem tanta habilidade para aquela atividade ou não. E às vezes ela mente, né, que ela ganhou alguma coisa, que ela se destacou de alguma forma para poder cumprir com aquilo que a expectativa do pai e da mãe. Então, às vezes a gente super valoriza alguma facilidade que a criança tem em algum momento, e aí a gente cria essa necessidade dela mentir, ser uma pessoa que ela não é, dar conta de uma coisa que ela não dá conta, né? Então eu vivenciei isso. Que minha filha gosta de desenhar, enfim, quando pequena, ela inventou que ela tinha criado, isso ela tinha uns 10 anos, que ela tinha criado um canal, e daí eu falava, como que uma pessoa tão pequena, e ela tinha várias pessoas que seguiam, e eu tinha uns desenhos que eram muito parecidos com os desenhos que ela fazia. E eu acreditei. E eu fui mostrar esse canal para um monte de gente, achando o máximo. E aí quando eu fui caminhando e fui descobrindo que não era dela, né? E aí eu falei, meu Deus, por que ela fez isso? Por que ela nem foi inventar? Porque ela percebeu que eu queria, que eu desejava ter uma filha superdotada, que aos 8 anos, 10 anos, enfim, conseguisse criar um canal e tivesse os seus seguidores. Olha que coisa louca, né? Então, totalmente insano. Mas assim, isso traz uma reflexão, né, de como você cria, às vezes, você dá essa chance, essa oportunidade para a criança se abraçar nisso e criar essa mentira. E essa expectativa, né, e ao mesmo tempo essa consequência que a gente acha que não dá nada, ela aparece muitas vezes na vida do indivíduo. Então, não é incomum alguns pacientes irem para buscar ajuda porque ele cometeu um determinado erro, e aquilo foi tão impregnado, reforçado na cabeça dele que Papai do Céu, o Deus, está extremamente zangado, que aí quando ele está cometendo alguma coisa, ou quando está acontecendo alguma coisa de ruim, né, com ele ou com a família, ele já vai atribuir que aquilo é um efeito da consequência da mentira que não foi revelada, e aí, entende? E um sofrimento, um caos. Mas da onde vem, às vezes, essa raiz? Papai do Céu fica muito triste. Não, você, mamãe, você, papai, fica triste, né? E aí tomar também esse cuidado, porque você não quer criar um filho para ele agradar você o tempo inteiro, porque ele vai te desapontar, ele vai ter autonomia, ele vai ter a vontade dele, né? E aí quando você gera essa coisa de, você me deixa tão feliz, isso é um reforço. Aí a criança vai fazer de tudo para você ficar feliz. Quando ela fizer uma coisinha, que de repente ela, sem querer, né, aconteceu alguma coisa de um acidente, ela sabe que aquilo ali tem um efeito, ou vai ter uma consequência, ela vai ficar entre a cruz e a espada. Será que eu falo? Será que eu... né, porque eu vou decepcionar minha mãe. Exemplo, notas, né? Minha mãe está lá acostumada com nota 10, 10, 10, eu tirei um 7, pronto. Né? Como é que a minha mãe vai receber essa nota? A criança vai entrar, muitas vezes, em crise. Por quê? Porque ela é uma aluna nota 10. E de onde vem o reforço? De querer, então, colocar para a mãe e para o pai que ela é aluna nota 10. Né? E isso é muito perigoso, porque quando, de alguma forma, eu tenho uma dificuldade, eu não consegui entender um conteúdo ou uma informação, eu posso frustrar. Só que eu não aprendi a lidar com a frustração, porque eu sei que se eu passar por esse momento, a minha mãe vai olhar para mim e vai dizer, mas não tem problema, mas eu sei que tem. E por mais que a minha mãe diga que não tenha problema, eu vou ficar mal porque eu entendo que eu deixei ela mal. Percebe a consequência disso? Olha o efeito, né, que você pode trazer para uma criança ou para um adulto futuramente. Quando a gente traz essa fala de consequências, assim, sobre o que nós falamos para a criança, eu tenho uma colega, né, psicóloga, que ela me relatou uma situação, né, não tem a ver exatamente com os pais, mas sim com a sala de aula, do poder que a nossa fala tem. Lógico que o exemplo aqui, a situação foi real numa sala de aula,
Mas isso vale também para o pai, para a mãe, para a avó, para o tio, para tudo que a gente faz. A criança estava em semana de prova e a professora fez uma brincadeira. A professora falou assim, ela perguntou, prof, o que vai cair na prova? Era ensino fundamental 1, então eles deviam ter ali entre uns 9, 10 anos, que é um terceiro ano do ensino fundamental. E a professora falou assim, vai cair lágrimas na prova. Professor, o que vai cair na prova? Vai cair lágrimas. A professora falou desse jeito. Meu Deus. Séria. A criança se fechou de uma forma tão forte, as notas dela caiu, tá, no rendimento escolar. E assim, ela praticamente criou um bloqueio emocional naquele momento. Porque ela falou, o que será de tão ruim que vai cair nessa prova, que eu não sei, criou ansiedade na menina, porque a semana de provas ainda não tinha chego, né? E daí a professora foi lá e falou pra ela que ia cair lágrimas, então, meu Deus do céu, que tipo de... Olha só, eu sempre tiro boas notas, eu sempre trago os elogios da professora para minha mãe, e agora eu tenho uma prova que vai cair lágrimas, eu vou desapontar a minha mãe, eu vou desapontar o meu pai, como que vai ser? E ela criou isso sozinha na cabecinha dela, tá? Chegou essa prova, ela estava tão ansiosa, tão aflita, foi mal na prova, tá? E aí começou o efeito em cadeia, né? Começou o efeito dessa fala da professora. Enfim, a mãe ficou super surpresa com esse comportamento, e levou ela para a psicóloga porque percebeu que a menina estava muito ansiosa, muito ansiosa. Durante as sessões foram lá, né, e a minha colega conseguiu tirar essa fala dela, né? E ela contou que a partir daquele momento ela ficou muito nervosa e tudo mais, ela conseguiu ter esse diálogo. E, enfim, né, daí a profissional conversou com a escola, conversou com a mãe e tudo mais, e conseguiram fazer a mediação dessa situação. Esse é um pequeno exemplo do poder da nossa fala. Quando eu digo... O Isaac falou, Deus está vendo, nossa, papai do céu fica muito triste com o seu comportamento, nossa, a mamãe fica muito triste com o seu comportamento, ou outro tipo de fala, né, que os pais acabam fazendo, né, de uma forma até, às vezes, como não intencional, né, e tem o poder de influenciar no aspecto emocional da criança. Então, às vezes, você não entende por que aconteceu por que caiu o rendimento escolar, por que aconteceu isso, por que ele mudou o comportamento. Às vezes está numa fala que está ali repetida cotidianamente. Acho que uma coisa interessante também de poder falar, já do assunto de mentira, mentirinha, mentirão, é a questão do divórcio, que muitas vezes traz uma consequência extremamente danosa para a criança, porque os pais não querem sentar para falar. Lógico, tem assuntos que você vai poupar o teu filho, mas você precisa falar pelo menos a verdade, né? Papai está indo viajar e depois o papai não volta, né? Papai não consegue se entender com a mamãe. Logicamente, quando ele já está vivendo um momento de briga, de discussão em casa, quando isso acontece, ele sabe, é verdade. Eu estava dentro de um contexto ruim e eles tomaram uma decisão. Tem consequência para a criança, né? Mas às vezes a nossa fala vai condicionar a criança a não falar a verdade. Principalmente quando tem aquelas briguinhas, né? Entre pai e mãe, quando está numa guerra, quem vai ficar com o filho, quem não vai. Sim. Isso é extremamente ruim. Por quê? Porque às vezes o filho ele vai ser condicionado pela mãe ou pelo pai, inventar uma história que não é real daquele indivíduo, para chegar na frente de um juiz ou para chegar na frente de um profissional, para poder o pai ou a mãe ganhar vantagem, né? E o que eu estou fazendo com essa criança? Eu não penso. O meu desejo de tê-la é tão grande, né, que eu não estou medindo a consequência da minha mentira para a vida desse indivíduo. E aí quando esse indivíduo depois cresce, né, e amadurece, ele começa a perceber que ele pode fazer toda uma artimanha para poder ganhar presentinhos aqui do pai, presentinho da mãe, porque se você fizer alguma coisa, eu conto para a mamãe que você falou isso e isso, ou eu conto para o juiz. Isso às vezes não é verbalizado, mas o comportamento começa a vir, né? E isso é porque é fruto dessa consequência da mentira que está ali sendo impregnada, porque eu quero tirar vantagem, né? É exatamente isso. Eu falo tanta mentira que eu mesmo acredito na minha mentira. Eu falo tanta mentira que meu filho precisa acreditar que eu estou falando a verdade, né? Estou medindo a consequência disso? Não. Então, assim, fica a dica para você também, né? Se você por acaso está passando por um processo desse de divórcio,
lembre-se, essa criança ela ainda está num processo de maturação, de modelagem, de crescimento, de conhecimento do mundo. Se você não fala a verdade para ela, no sentido de poder falar a linguagem que ela possa entender, de repente dizendo, olha, mamãe e papai tentaram, não deu certo, a gente está tendo muitas dificuldades e nós estamos escolhendo viver dentro de uma relação, né, que não é tão prazerosa para você, mas a gente entende que vai ser melhor para você também futuramente e hoje, né? E aí você trabalha com essa criança uma realidade que é dura, tanto para você adulto que está passando por essa fase, como para a própria criança. O que não dá para a gente, por exemplo, ficar dentro de uma relação abusiva ou constrangedora por conta do filho, de não poder falar com esse filho. Não estou incentivando você a se separar, mas, por favor, a verdade precisa aparecer. Né? Se a criança vê, ela É, percebe por tudo. favor, Quando o casamento sim. não vai bem, a criança vai perceber. E aparece na escola, né? Aparece Sim, na escola. sem dúvida. Enfim. Enfim, então eu acho que a dica aí geral, né, é que a verdade sempre, né, e claro que às vezes tem diferentes formas, mas né, não tente inventar, né, histórias mirabolantes que não são verdadeiras, porque como já dizia nossas avós, mentira tem perna curta.